Senhor Jesus Cristo, pessoal, aqui é o Monglete novamente, dando continuidade a mais a leitura bíblica no livro de 1 Reis, capítulo 20, guerra entre Acabe e o rei da Síria. Versículo 1. E Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todas as suas forças, 32 reis, e cavalos e carros havia com ele, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. Versículo 2. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel. Versículo 3. E disse-lhe assim, diz Ben-Hadad: a tua prata e teu ouro são meus, e tuas mulheres e os meus melhores de teus filhos são meus. Versículo 4. E respondeu o rei de Israel, e disse: conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. Versículo 5. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim fala Ben-Hadad, dizendo: ainda que eu te mandei dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos. Versículo 6. Todavia amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti. Esquadrilharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. Versículo 7. Então o rei de Israel chamou a todos os anciões da terra e disse: notai agora, e vede como este busca o mal, pois enviará a mim por minhas mulheres, e por meus filhos, e pela minha prata, e pelo meu ouro, e não lhe neguei. Versículo 8. E todos os anciões e todo o povo lhe disseram: não lhe deis ouvidos, nem consintas. Versículo 9. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo, farei, porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. Versículo 10. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: assim me façam os deuses. E outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Versículo 11. Porém o rei de Israel respondeu e disse: diz-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. Versículo 12. Excedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem contra a cidade. Versículo 13. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel. Ele disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Versículo 14. E disse a Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a pelejar? E disse: tu. Versículo 15. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. Depois deles contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Versículo 16. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Versículo 17. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou alguns que lhe deram aviso, dizendo: saíram de Samaria uns homens. Versículo 18. E ele disse: ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, e ainda que a peleja saísse vivos, os tomais. Versículo 19. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias, e o exército que os seguiam. Versículo 20. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Versículo 21. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Versículo 22. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te, atenta,
E olha o que hás de fazer, porque discurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Versículo 23. Porque os seus servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, para pelejarmos, se não somos mais fortes do que eles. Versículo 24. Faz, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. Versículo 25. E enumera outros exércitos, como o exército que caiu de ti, e cavalos, como aqueles cavalos, e carros, como aqueles carros. Pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. Versículo 26. E sucedeu que, passando um ano, Ben-Hadad fez revistas dos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Versículo 27. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. Versículo 28. E chegou o homem de Deus, e falou ao rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes, e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Versículo 29. E 7 dias estiveram estes acampados, defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou. E os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. Versículo 30. E os restantes fugiram para a Feca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens, que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, andando de câmara em câmara. Acabe vence os sírios e faz aliança com o seu rei. 71. Então lhe disseram os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Versículo 32. Então cingiram sacos aos lombos e cordas às cabeças, e vieram ao rei de Israel, e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad: deixa-me viver. E disse ele: pois ainda vive, e é meu irmão. Versículo 33. E aqueles homens tomaram isto por bom presságio, e apressaram-se em apanhar a sua palavra. E disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ele, e ele o fez subir ao carro. Versículo 34. E disse ele: as cidades que meu pai tomou de teu pai, tais restituirei, e fazei para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com estas alianças. E fez com ele aliança e o deixou ir. Versículo 35. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor: ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. Versículo 36. E ele lhe disse: por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que, em te apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Versículo 17. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: ora, fere-me. E feriu aquele homem, ferindo-o e vulnerando-o. Versículo 18. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. Versículo 39. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei, e disse: teu servo saiu ao meio da peleja, e eis que, desviando-se, um homem me trouxe outro homem, e disse: guarda-me este homem, se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata. Versículo 40. Sucedeu, pois, que, estando teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Versículo 41. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos.
E o rei de Israel o reconheceu que era um dos profetas. Versículo 42. E disse-lhe, assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão do homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Versículo 43. E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso, e indignado, e veio a Samaria. Mais o fim da leitura bíblica, espero ter gostado, compartilhe, deixe seu like, e Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.